Sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre as raízes, agora sobre as propriedades das raízes. Já vou começar aqui então com a primeira propriedade, que é o seguinte, tá? Na verdade, essa primeira propriedade é só outra representação de uma raiz. É a representação na forma de potência. Já vou colocar um exemplo aqui pra gente, ó. Uma raiz aqui, ó, de 25 elevado a 3, tá bom? Com o índice 4, isso vai ser igual, então, a 25 elevado a 3 sobre 4. Então, será que a gente consegue identificar de onde veio cada um desses números? Olha, o expoente que estava aqui dentro da raiz, ele foi para o numerador do nosso expoente. E o índice da nossa raiz aqui, ó, ele foi para o denominador do nosso expoente. Fazendo agora uma representação geral aqui, então, se eu quiser uma raiz de, sei lá, x elevado a a, tá bom? E sendo essa raiz aqui de índice b, vai ser igual, né? Outra maneira de representar seria um x elevado a dividido por b. Isso explica também porque na aula passada nós conseguimos, então, ó, fazer essa jogada aqui. Lado vezes lado daquele quadrado era igual a 10, que é a área dele, e eu multipliquei duas raízes. É exatamente isso que aconteceu, ó. Eu podia ter feito isso aqui. Vou até fazer então uma divisória pra gente aqui, onde tínhamos uma raiz de 10 vezes uma raiz de 10. O que isso aqui aconteceria? Ora, não seria então... Lembrando que tem um oculto aqui, né? Tem um aqui dentro também. E quando a nossa raiz não tem índice, significa que o índice é 2. A gente viu isso também na aula passada. O que isso aqui vai virar pra gente? Vai virar um 10 elevado... Ó, o expoente está aqui dentro. É 1 sobre 2, que é o nosso índice. Novamente ali, ó, 10 elevado a 1 sobre 2. Isso seria igual, se você recordar na nossa aula de potenciação, que seria a base permanece a mesma e a gente vai ter que somar os expoentes. Por que somar? Porque aqui no meio nós temos uma multiplicação de potências. Então seria 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Ou seja, 10 elevado a 1. Por isso que raiz de 10 vezes uma raiz de 10 é igual, então, a um 10 elevado a 1. Eu vou agora só marcar aqui, então, a nossa conclusão que tinha sido essa daqui de cima, né? O que a gente vai precisar usar para os nossos cálculos futuramente. A segunda propriedade que eu queria mencionar para vocês seria sobre a multiplicação de raízes. Que a gente acabou de definir também. A multiplicação de raízes. O que vai acontecer? Sei lá, vamos fazer aqui logo um exemplo. Ó. Uma raiz aqui de 20 vezes uma raiz de 5. Só que, gente, o 20 e o 5, eles não são quadrados perfeitos. Então, como a gente viu nas outras aulas. Então, por exemplo, eles vão ficar assim para sempre, né, nessa representação aqui. Mas o que eu poderia fazer? Já que eu estou trabalhando com a multiplicação de raízes, eu posso igualar isso aqui a uma raiz de 20 vezes 5. Exatamente, galera. Se você tem aqui raízes com índice igual, nesse caso o índice está omitido, mas o índice é 2, eu posso então juntar a galera que está dentro. Eu posso juntar os radicandos. Então eu venho aqui, ó, eu posso juntar os radicandos. Show, galera? Então, fazendo uma representação geral aqui agora, uma raiz de A vezes uma raiz de B, tá? As duas aqui com índice N, eu vou ter uma raiz final de índice N de A vezes B. Ah, e é claro, eu posso continuar essa conta aqui de cima também. Eu vou ter uma raiz de 100, e o 100 ele é um quadrado perfeito. Você consegue saber qual que é, então, o número que vai originar esse 100? Exatamente, vai ser o 10. Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Eu vou deixar essa anotação bem aqui em cima, aqui, ó. 10 vezes 10 é igual a 100. Agora, galera, se você for pensar de outra maneira, você também pode acabar definindo aqui como é que seria, então, a divisão de raízes. Ó, uma divisão de raízes. Vamos supor aqui, galera, que eu tenha uma raiz de 162 dividido por uma raiz de 2. Ora, se os nossos índices aqui eles forem iguais também, nesse caso, como estão omitidos, eles são 2, não é verdade? Ó, é um 2 aqui e um 2 aqui. Podemos juntar esses dois radicandos em uma única raiz quadrada de 162 dividido por 2. Isso será uma raiz quadrada de 81. E uma raiz quadrada de 81, se nós formos fatorar, ó, 81 divide aqui por 3, que dá 27. 27 por 3, que dá 9. 9 por 3, que dá 3, e 3 por 3, que dá 1.
Sendo então o nosso índice aqui 2, eu agrupo de 2 em 2. Ó, 3 com 3 e 3 com 3, eu vou ter aqui então 3 e 3. E 3 vezes 3 é 9. Então a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Porque 9 vezes 9 dá 81. Se você caiu de paraquedas nessa aula de propriedades e não entendeu isso aqui, volta uma aula que nós ensinamos aqui sobre a fatoração. Show? Uma quarta propriedade muito bacana é que se você tiver aqui, ó, relação, eu vou chamar assim, uma relação entre índice e expoente. É uma relação proporcional. Ó, se eu tiver aqui, sei lá, o número 285 elevado a 3 de uma raiz quarta aqui, eu posso dizer que também eu posso obter aqui, ó, uma raiz de 285 elevado a 3 aqui com o índice quadro, só que multiplicado por alguma coisa. Tipo assim, esse 3 se multiplicar por 5, eu preciso também multiplicar por 5 o meu índice. Não sei se eu fui muito claro, mas tem essa relação aqui de proporcionalidade, ó. Proporcionalidade, tá bom? Entre o meu expoente e o índice da minha raiz. Se eu multiplico um, eu tenho que multiplicar o outro também. Então isso aqui vai ser igual a uma raiz aqui com índice 20 de 285 elevado a 15. Show, galera? Fazendo aqui então a representação geral. Se eu tiver então x, aqui vai ser um expoente A, aqui um índice B. Isso aqui vai ser igual então a uma raiz aqui de x elevado a vezes n com índice B vezes n. Também marcando aqui, tá bom, pra gente. E aqui em cima também, né, que eu acabei esquecendo de fazer então a conclusão, né, dessa brincadeira aqui. Com a divisão das raízes, então, eu tinha, voltando, uma raiz de A com índice n sobre uma raiz de B com índice n, será uma raiz com índice n de A dividido por B. Isso eu também vou deixar bem marcado aqui pra gente, galera. Beleza? A quinta propriedade, galera, será a raiz de uma raiz. Vamos supor que você tem aqui uma raiz de 681 elevado a 17, com o índice aqui 3, só que você tem uma outra raiz aqui por fora, com o índice 4. Isso aqui será igual a uma raiz de 681 elevado a 17 de um índice 12. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu vim e multipliquei os dois índices aqui e acabou ficando 12 para mim no final. Eu posso também fazer a raiz de uma raiz dessa maneira aqui. Show, galera? Então, só fazendo aqui então a conclusão. Show? Se tiver então uma raiz de x elevado a com índice n, com uma raiz aqui fora com índice m, eu vou ter então uma raiz de x elevado a com índice m vezes n. Ficou muito feio, tá, essa explicação aqui, mas realmente é justamente isso que está acontecendo. Você pode multiplicar os índices, né? Então, uma raiz de uma raiz, você multiplica os índices. Vou colocar aqui também, ó. Multiplica os índices. E com essa última demonstração, nós finalizamos essa aula das propriedades das raízes. Na próxima aula, vamos resolver alguns exercícios muito interessantes envolvendo fatoração, envolvendo aqui propriedades das raízes. Até a próxima, galera!